A doutora Sueli Repúlio vem nos ajudar, trabalha com comportamento humano, trabalha com aquilo que é de todos nós, né, Sueli? Sim. E eu acho que a gente podia começar com a Lu, né, a Lu Castro, dizendo desse momento na vida dela de julgamentos e uma situação muito desconfortável da pessoa olhar no teu olho e te dizer uma coisa e pelas costas dizer outra. Como é que a gente lida com isso? Então, julgamento tem sido um problema bastante grave hoje em dia, né? As pessoas gastam muito tempo julgando o outro e o comportamento do outro. E, na realidade, a solução tem um lado bem simplista, que é assim: se eu viro para você e falar, não gostei do seu cabelo, tá? Tá bom. Você tem duas opções. Tá? Ainda bem que o cabelo é meu, Ok. não tô falando para você fazer igual, Exato. tá? Ou falar, ai meu Deus, eu acho que eu fiquei feia. Ai meu Deus, ela não gosta de mim. Ai, sabe? E aí, daí 10 minutos você tá mal por conta disso, tá? A decisão é sua de como você se veste, como você se comporta, como você faz. A opinião do outro é do outro, não é um problema seu. Então, quando vem um julgamento, ignora. Quando a gente realmente não consegue ignorar, é porque a gente tem algum processo de culpa que a gente se identifica daquilo, a gente tem dúvidas. E aí talvez a tendência seja querer mudar o cabelo, mudar o jeito para Exatamente, agradar aquela pessoa. né? Se Para você que ela não foi, julgue mais. arrumou seu cabelo e você tá super feliz, se eu falar, você vai falar, tá bom. Obrigada pela sua opinião, né? Sabe, Ok. eu tô me achando linda e beleza. Agora, se você tá na dúvida se seu cabelo tá bom e eu falo isso, Tá bom. aí engancha, né? Por quê? Porque você já tem a dúvida. Então você pega a minha ideia e abraça a minha ideia e passa a carregar a minha ideia como se fosse um bichinho de estimação. Mas é porque a pessoa talvez está com o ego desajustado. Quando ela. Exatamente, porque ela tá na dúvida. Ela precisa passar por um processo de estar num equilíbrio com Sim. ela mesma para poder Se a pessoa entender me isso. julga ou me xinga de alguma coisa com a qual eu não me identifico em nada, a pessoa vai falar, hã? Por que ela tá falando isso? Sabe? Tá bom. Sueli, tem alguma coisa a ver com a gente não se identificar com aquilo? Porque me parece que usando o exemplo simples do cabelo, se eu tô me identificando com o que a Sueli tá falando do meu cabelo, se eu tô levando para um julgamento de que ela não gosta de mim, porque comentou do cabelo, tem uma questão de estima aí muito delicada, né? Sim, que nem essa pessoa que mandou o áudio, né? Vamos olhar. Não sei do que estão chamando ela, do que estão julgando, mas ou a respeito do que estão falando, ou a respeito de outras coisas que às vezes não tem nem a ver exatamente, mas ela se sente culpada, ela se sente mal com alguma atitude dela. Quando ela escuta, é como se ela estivesse sentindo um dedo na cara dela. E aí, por isso, ela fica irritada, e aí ela se sente impotente e tudo, tá? Porque ela se identifica com alguma coisa que ela fez que ela mesma não aprova. Né? Então, assim, a gente conseguir deixar o julgamento do outro com o outro, né? E aí eu acho que a gente entra na parte mais importante, que é, se eu cuido bem de mim, eu consigo pôr esse limite e não me incomodar ou não carregar o problema do outro. Porque é uma linha tênue, né? Entre você me dizer algo que possa contribuir com a minha vida e eu dizer muito obrigada, eu vou pensar Sim, sobre isso. exatamente. Com uma questão que é uma questão externa, não vai trazer um benefício para mim. A gente precisa ter, de novo, a palavrinha que a gente usou, o bom senso, né? Sim. Agora, nosso diretor acabou de falar aqui comigo que chegou uma participação de uma mãe falando da dificuldade de lidar com um filho pequeno que quer o bendito do doce antes das refeições. E aí eu tenho filho e eu sei como funciona, eles vão testar até o último fio de cabelo seu. E aí, que postura essa mãe adota porque aí a mãe sai do prumo, fica nervosa, fica irritada. Uma cena muito comum, né? Então, na realidade se ela já explicou, já falou e ele não está obedecendo, está bancando teimoso e está insistindo, né? O quão culpada ela se sente de não dar esse doce. O quanto ela se questiona se ela está agindo certo, se ela está sendo má. Boa, porque aí mãe. o filho vai virar e falar assim, minha mãe não me dá a sobremesa. Ele não vai falar, mas é que eu quero antes da comida. Não, ele só conta que ela não dá a sobremesa. Exatamente. Então a mãe fica com medo do julgamento, se sente culpada e daí ela não consegue ser firme. Porque quando a gente está falando de criança, pode
parecer duro, até meio grosseiro, mas assim, quem manda na casa é o pai e mãe. Criança não manda em nada. E isso está muito complicado para os pais assumirem isso. Falar não é difícil, é complicado, você aguenta berreiro, malcriação, mas enquanto você tem dúvida, quando o pai e a mãe é firme, não tem aquela historinha lá que antigamente o pai só olhava e a criança já sabia o que fazer? Porque era muito firme, porque esse pai estava convicto do que era para ser feito. Ele não tinha dúvida, ele não tinha culpa. Aí o pai e a mãe ficam pouco tempo com a criança. Aí a hora que está com a criança tem que falar, não, ai que horrível que eu sou, não. Ah, não, acho que agora eu posso falar assim. Você sabe De que novo voltou para a pessoa, né? esse Exatamente. É o processo que eu faço quando eu atendo os adolescentes que vão lá e dizem, padre, eu não consigo, não estou me dando bem com a minha mãe e com meu pai, é um pé de guerra em casa. Aí eu começo a perguntar, mas por quê? Então Sim. me coloca aqui as situações todas, para que a pessoa entenda que nem sempre é porque a mãe é ruim. Sim. Então vamos falar das coisas boas, do porquê que ela não está deixando você ir em tal lugar, do porquê que não está fazendo isso. Vamos tentar encontrar aí, nesse momento de irritação, de confusão, o porquê de tudo isso. E às vezes a pessoa sai de lá convencida, não, o problema então sou eu, que não quero me submeter àquilo que minha mãe e meu pai estão dizendo que é bom para mim, é bom para mim. Não é bom que eu coma o doce antes do almoço, antes da refeição, porque isso vai me fazer mal. É o fato Essa mãe precisa, né? Primeiro, ela precisa estar consciente, tá? Não, ele só vai comer o doce depois da comida, ponto. Isso não é discutível. Isso não se negocia. Tá? Isso não se negocia, né? Vai chegar e falar para a criança. A criança vai chorar, Vai berrar, vai fazer... Deixa fazer. Vai falar que não vai comer. Nenhuma criança morre sem uma refeição. Deixa sem, tá? Então, assim, mais tarde tá com fome. Traz a comida de volta. Vai comer primeiro a comida, não vai comer a sobremesa até que tenha comido a comida. A mãe está em dúvida, aí ela fica sem paciência, fica irritada, ela parar, e eu acho que muitas vezes no papel de mãe, a mãe precisa fazer isso. Dar uma respirada, às vezes virar para o filho e falar, eu preciso de 5 minutos. Exatamente, Sueli. Tá? Isso é poderoso. Porque a sua raiva é sua e a criança não tem culpa da sua raiva. Exatamente. Tá? Então, é assim, por que você está com raiva? Por que você perde a paciência? Porque você faz um monte de coisa, porque você se mata, seu filho não te respeita. Aí você começa, ninguém me respeita. Começa a jogar com a criança. Olha o que eu faço, eu me mato. Tá. Então, assim, é você que não está cuidando de você. Então, respira, né? Tomar água é uma coisa importante, uma dicasinha, né? Nosso corpo é 70% de água. Toda vez que você faz contato com água, você muda o ciclo da energia que você tá. Ou beber água, lavar a mão, ou tomar banho, qualquer coisa. Então, assim, tá sem controle e tal, faz um contato com água. Isso ajuda a reverter. Não é à toa que a pessoa tá nervosa, aí pega uma água para ela. Não, né? Não é geralmente misticismo. fala água com açúcar, mas é bom que seja só a água. Né? Então, dá esse tempinho, dá esses 5 minutos, porque a raiva que eu tô sentindo, a impaciência que eu tô sentindo é um problema meu. Eu tô vendo que eu não tô cuidando bem de mim. E isso eu preciso cuidar. Agora voltemos ao meu filho. A mamãe falou que você não vai comer a sobremesa antes da comida, tá? Isso é uma regra aqui. Regra não é para ser discutida por criança, por filho. É papai e a mamãe que manda aqui em casa e é desse jeito. E acabou o assunto, não tem mais que discutir, tá? Então, a gente sempre vai chegar, quando a pessoa tem dificuldade de desenvolver a paciência, sabe, de estar bem, a pessoa não está cuidando bem de si mesma. E você é o único responsável pela realidade que você está vivendo. Gente, isso é tão importante, é tão fundamental, sobretudo a gente que... O padre lida com criança, lida com adolescente, lida com paroquiano, lida com muita gente. Mas nós, no ambiente familiar, que lidamos com esse ambiente restrito, a importância de estabelecer limites. Talvez na fala da Sueli, se você resumir o que foi dito até agora, é limite. Limite para eu não exagerar e não acabar extrapolando e achando que eu sou todo poderoso, eu consigo resolver tudo mesmo, eu dou jeito. E isso não ajuda nem aquele que está muito acomodado, né? A Sueli até fazia essa observação no intervalo. Talvez a minha ânsia de fazer está atrapalhando o outro. Deixar o outro caminhar também. E o limite para a gente poder educar, né, Sueli? A gente está falando de paciência, mas parece que ela anda junto com o limite, né? Então, e o limite, a grande simbologia do limite é que
Quando você coloca limite, é porque você está cuidando. Quando você está cuidando, você dá segurança. Então, um pai e uma mãe que fala não para o filho, está falando, eu estou cuidando de você. Quando você não coloca limite, você deixa a criança fazer do jeito dela, do jeito que é mais fácil, tudo. A mensagem que chega para a criança é, eu estou avulso, eu estou sozinho, quem cuida de mim? E isso gera insegurança. Tá? Então, o colocar limite, o ser rígido, colocar regras, tá? Traz segurança para uma vida adulta. Que não quer dizer agressão, grosseria, nada Não. disso. É limite. É regra, né? Quando a gente fala, estamos falando de pai e mãe, é assim, quando a gente tem a permissão de ser pai e de ser mãe, é porque nos é confiado uma vida para a gente educar. Né? E educar é cuidar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. A gente tem que ensinar tudo para essa criança. Tá? E dá trabalho, tá? Nenhum lugar está escrito que é fácil. Requer tempo, sabe? Energia, tudo. E assim, tá conduzindo, é fazer o trabalho disso. Bom, eu estou aqui com um turbilhão de coisas passando aqui pela minha mente, mas eu queria lembrar uma coisa importante. Santa Teresa diz assim, a paciência tudo alcança. É como se, quando a gente se depara com aquela oração de Santa Teresa, que diz assim, nada te perturbe. Nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada falta. Porque se a gente não tem paciência diante das situações difíceis da vida, sobretudo se você tem uma função de liderança, ou o pai de família, a mãe de família, o padre, seja o gerente, se você não tem paciência, você destrói tudo. Sim. A tendência é destruir tudo. E aí sai todo mundo magoado, depois você tem que ir catando os pedaços para tentar resolver as coisas e ter a humildade de dizer, olha, eu me excedi, não deveria ter feito dessa forma. Então, o melhor é exercitar a paciência. Sim. Que é um processo contínuo na vida da pessoa. Ninguém dorme e acorda paciente. Olha, eu tô super paciente aqui, vou lidar com todas as coisas, porque ela pode deixar de ter a virtude da paciência e ser um acomodado. Que... Ninguém briga sozinho. Não. Precisa de duas pessoas, né? Então, se uma pessoa quer brigar, mas o outro exerce a paciência, a briga não acontece. Tem uma frase, é uma frase terapêutica, mas eu acho que ela é mágica, né? Que a gente deveria introduzir na nossa vida todos os dias. Que é a frasezinha que se chama, interessante ponto de vista. Se você me fala qualquer coisa em desacordo com o que eu estou falando, discutindo, se eu falo, interessante seu ponto de vista, eu acabo com qualquer discussão. Porque eu não estou indo contra o que você está falando, mas eu também não estou comprando a ideia. Tipo, você pode ficar com a sua ideia e eu fico com a minha, e tá tudo bem. Quando a gente introduz e começa a repetir essa frasezinha, interessante ponto de vista, as brigas diminuem, a paciência aumenta, porque você coloca o limite. Eu aceito e respeito as suas limitações, o seu limite, e eu aceito e respeito as minhas. Isso é bárbaro. E funciona em todo lugar. Em todo lugar. Cabe tá? para tudo. Você acaba, a pessoa está discutindo, falando, querendo te convencer, você fala, interessante seu ponto de vista. E assim, uma é falar e a outra é ter essa visão. Tudo que eu sofro é por conta do meu ponto de vista. Tá? Eu estou olhando daquele jeito, daquele lado. Se eu me movimento um pouquinho, meu ponto de vista já muda. Tá? Então, se eu estou sofrendo, é porque eu estou escolhendo sofrer. A gente entra nessa coisa da responsabilidade que a gente tem da própria vida, que é um tema extremamente profundo. Eu sei, muita gente se incomoda quando a gente fala isso, as pessoas adoram responsabilizar os outros, né? Mas a verdade é, eu sou responsável pela minha vida. Então, eu tenho que escolher. Eu não quero brigar, eu quero ser paciente, eu quero treinar, eu quero ser cada dia, né? Quando você decide assim, eu quero ser paciente, parece pesado, se você não consegue. Se você começa a falar, a cada dia eu quero ser mais paciente, você já traz uma leveza para isso? Isso é sensacional. E pensa em Deus tendo paciência com a gente, com os nossos limites, com as nossas dificuldades. A gente agradece demais a Sueli, a sua sabedoria, a sua maturidade e a ajuda que você nos deu para compreender esse tema. Foi um prazer, Deus estou à te abençoe. disposição. E também lembrar que, como todos os assuntos que a gente trata aqui no programa, é só um pontapé inicial para que você depois procure ajuda. A gente agradece muito toda a partilha, Obrigada. tudo aquilo que a gente trouxe para o nosso povo em casa hoje. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo.
prazer, aqui. obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. A gente sai para um rápido intervalo porque temos uma mensagem excelente, importante para dar daqui a pouquinho. Já voltamos.